Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Dr. Elcio Werneck passando aqui para falar com vocês mais uma vez sobre a nossa conversa diária que tem sido Covid-19. E hoje eu gostaria de trazer para vocês um tema muito importante que chama letalidade. Vocês sabem o que é letalidade? Letalidade nada mais é do que a taxa de mortalidade relacionada à incidência num determinado período de tempo. Então, por exemplo, o Covid no Brasil. Nós temos definidos aproximadamente 80 mil casos com 5.500, 6.000 mortes. Isso deve estar fechando o dia de hoje, dia 30 de abril. Isso representa alguma coisa em torno de 7% de letalidade. Isso é, dos 100% de indivíduos que tiveram a doença, 7% faleceram. Esse é um número alto? É um número baixo? Depende do nosso processo de comparação. Vamos tentar trazer isso para as mesmas patologias, para as patologias semelhantes. A gripe, por exemplo. A gripe causada por uma série de vírus, inclusive o H1N1. Você sabe qual que é a taxa de letalidade do H1N1, das infecções gripais no mundo hoje, incluindo aí os países subdesenvolvidos, muitos deles que têm dificuldade de ter acesso à vacinação? 0,01%. Isso é, morrer por gripe hoje no mundo é uma situação de extrema exceção. Portanto, quando a gente compara o Covid com uma gripe normal, a taxa de letalidade do Covid é altíssima. E isso faz com que nós dediquemos muito mais das nossas atenções para o Covid, é óbvio. Claro que levando em consideração uma comparação com a gripe. Entretanto, muito tem se falado de abordagem ao Covid, abordagem de Covid, letalidade alta, muitas pessoas morrendo, e isso é verdade. Nós precisamos reforçar a nossa atenção de distanciamento social e de cuidados de higiene o tempo inteiro. Mas não podemos esquecer de uma série de outras doenças que têm letalidades muito maiores. Eu vou trazer para a minha seara e falar sobre oncologia. Você sabe qual que é a taxa de letalidade do câncer de mama e de próstata, que são muito semelhantes no Brasil, dados do Instituto Nacional do Câncer? Alguma coisa em torno de 22, 25%. Isso mesmo, por ano. De cada 60 mil novos casos, aproximadamente 12 a 15 mil pessoas morrerão. São números muito altos e muito maiores do que a gente está vendo com o Covid. Vamos fazer então um processo comparativo ainda mais exuberante. O câncer de pulmão. A taxa de letalidade no câncer de pulmão no território brasileiro, segundo, mais uma vez eu repito, dados do Instituto Nacional do Câncer, passa de 80%. Eu estou falando de 80% do câncer de pulmão contra 7% do Covid. Aqui não tem nenhum tipo de conotação de focar no tratamento do câncer de pulmão e de abrir mão do Covid ou o inverso. Nada disso. Mas é que lembremos em todos os momentos que o nosso corpo e que o organismo de todos os seres humanos não tira férias única e exclusivamente por causa do Covid. As doenças que matam mais do que o Covid continuam aí. E a gente precisa ter atenção com elas. Quando a gente fala em letalidade, a gente fala obviamente na agressividade daquela doença, na instalação do Covid, da gripe normal, do câncer de mama, de próstata e de pulmão, como os que eu citei aqui anteriormente. Mas não só disso. Depende também da estrutura hospitalar onde esse paciente será recebido, do diagnóstico precoce, das melhores terapêuticas a serem oferecidas e, claro, das condições clínicas desses pacientes. Por isso, lembremos que a nossa população de risco deve estar sempre muito atenta aos riscos de Covid, visto que nessa população a letalidade é bastante maior do que na população mais jovem. Mas não nos esqueçamos em momento algum que outras patologias que batem na nossa casa diariamente aumentam a mortalidade de forma significativa à medida em que tardamos o diagnóstico ou postergamos o tratamento. Por isso, utilizemos os aprendizados do Covid-19, de que a urgência, de que a precocidade, de que os cuidados iniciais são fundamentais e o apliquemos nos nossos cuidados clínicos do dia a dia, uma vez que as neoplasias, por exemplo, têm uma taxa de mortalidade, de letalidade muito mais elevada do que o Covid. Tá bom, pessoal? Lembremos sempre desses cuidados. Não podemos perder o time de tratar outras patologias que estão aí. Só para finalizar, é claro,
eu gostaria de deixar. Eu falei sobre oncologia, sobre câncer, que é a minha especialidade, e falei sobre os números do Instituto Nacional do Câncer. Mas tenho certeza que a cardiologista, nefrologistas, endocrinologistas com suas respectivas patologias com altas mortalidades têm também as suas justificativas, recomendando que o tratamento dessas patologias não infecciosas sejam conduzidas de forma simultânea com os cuidados que a gente deve ter contra o Covid-19. Tá bom, gente? A gente vai se falando, em breve novos vídeos. Até lá!